E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da aula de Introdução à Ciência de Dados com Python oferecido pelo Data. E como eu tinha dito na última aula, foi quando a gente acabou de ver o conteúdo de NumPy, agora a gente vai começar o conteúdo de Pandas. Pandas é a biblioteca que a gente vai usar para manipular os nossos dados tabelados, aqueles dados estruturados que a gente viu lá na primeira aula, lembra? Naquela aula teórica a gente falou sobre aqueles dados que vêm em forma de tabela, e é justamente com Pandas que a gente vai lidar com eles, beleza? Aqui tem um pequeno textinho, então eu recomendo que você dê uma lida e principalmente acesse esse link daqui e salve aí para você ter quando precisar, que essa daqui é a documentação do Pandas. Sempre que você tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de querer saber algo oficial, esse daqui é o material que você tem que procurar, e principalmente porque não dá para falar tudo do Pandas nesse curso. Acho que nenhum curso dá para falar tudo deles, então ter a documentação do seu lado para você conferir e descobrir coisas novas e aprender um pouco mais a fundo como funciona é muito importante, certo? Então vamos lá, vou começar aqui importando tanto o NumPy, que foi o que a gente já viu, e o Pandas. Aqui eu importei o Pandas como PD, esse aqui é um padrão adotado por todo mundo, ciência de dados, certo? Então eu vou executar essa célula. Beleza, e agora vamos lá. Esses dados tabelados, eles podem ter origem de várias formas. Eu posso pegar uma tabela de Excel, por exemplo, eu posso pegar um JSON e reestruturar ele, eu posso pegar uma tabela SQL, mas eu diria que o que a gente vê de mais comum nesse contexto nosso aqui de ciência de dados é os dados no formato CSV. É uma maneira bem prática, é bem comum os dados serem compartilhados e guardados, ou pelo menos convertidos para serem abertos por ciência de dados, beleza? Deixa eu mostrar para vocês como é um arquivo CSV. Aqui eu tenho esse arquivo. CSV significa Comma Separated Values, valores separados por vírgula. Então eu tenho algo assim, olha só. Eu tenho cada coluna aqui, ID, Survived, Bclass, Name, Sex, Age. Isso aqui é justamente aquela base que eu mostrei lá na aula teórica sobre o Titanic. Não sei se você lembra, se você não viu esse vídeo, vai lá dar uma olhada, porque tem uma explicação bem importante de todos os conceitos que a gente vai estar usando no decorrer do curso. Mas é uma base que basicamente fala informações da pessoa, se ela sobreviveu ou não ao Titanic, certo? Então eu tenho isso daqui, são os nomes das minhas colunas, eu tenho cada linha. Essa pessoa daqui tinha tal ID, não sobreviveu, estava em tal classe, esse era o nome dela, sexo, idade, e assim para todas elas. Então eu tenho cada linha, uma debaixo da outra, e cada pessoa, ou cada instância, né? Não necessariamente uma pessoa, que a gente vai ter em toda a base, cada instância ela é separada as colunas por vírgulas, por isso comma separated values, certo? Então a gente vai poder fazer a leitura desse tipo de arquivo com Pandas. O Pandas já tem função para ler vários tipos de arquivo, recomendo que você procure aí na documentação, mas é a que vai ler o tipo CSV, essa função aqui, read CSV. O padrão é read alguma coisa, na grande maioria dos casos, certo? Então vamos fazer aqui um read CSV e passar o nome do arquivo. Primeiro vamos carregar esse arquivo no Colab, né? Porque esse arquivo não está aqui, o Colab está rodando na nuvem, então a gente precisa de alguma forma passar um arquivo do nosso computador para lá. Vem aqui na pastinha do lado, essa seta para cima, vou subir esses dados. Esses dados estão no nosso GitHub, que tem link aqui na descrição dos vídeos, assim como todos os notebooks que a gente usa também estão por lá. Então se você quiser acompanhar isso daqui, refazer essas coisas que eu estou mostrando nas aulas, que é uma coisa que eu recomendo muito para fixar, tá lá. E lá também tem exercícios de fixação que vão ser corrigidos no final do curso em vídeo, beleza? Então agora sim, já carreguei a base, posso rodar essa célula. Então peguei isso aqui vai me retornar minha tabela, só vem nessa variável df. Beleza. Vamos dar um print no type de def, vamos descobrir qual é o tipo desse objeto. Ele é um data frame. Data frame é o principal objeto do Pandas, é a maneira que a gente vai representar essas nossas tabelas dentro do Python, certo? Vamos aqui então olhar um pouco como a gente consegue manipular entender melhor esses dados. O Pandas é sobre isso, é como você consegue manipular, transformar, entender melhor essas tabelas, certo? Vamos começar com essa função aqui, que é o .head, esse método, né, desse objeto. Ela vai retornar as primeiras linhas da nossa tabela. Então eu peguei esse def, que foi justamente a variável, né, que eu fiz a leitura e salvei lá. def.head vai mostrar as 5 primeiras linhas da minha tabela, que é o que eu mostrei agora no arquivo e também é o que está naquela lá teórica. Então eu tenho aqui essa pessoa, tem tal idade, de tal sexo, estava em tal classe, não sobreviveu. E assim diante, a de baixo, certo? Eu posso passar aqui um parâmetro, por exemplo, um número, se eu botar 10 aqui, como parâmetro desse método, eu vou retornar as 10 primeiras linhas, ao invés de retornar só a primeira, só as 5 primeiras. Mas aqui vamos deixar só as 5 para não ficar ocupando muito espaço. E também eu recomendo que você dê uma olhada na função tail, certo?
A função tail ela vai imprimir só as últimas linhas, as últimas 5 ou as últimas n que você especificar para ela, certo? Eu não vou passar aqui porque o funcionamento é exatamente o mesmo, mas dá uma olhada aí porque às vezes isso também é útil, certo? Assim como NumPy Arrays, os data frames também têm shapes. Nesse caso aqui o shape dele é bidimensional, né? Número de linhas, número de colunas. Vamos executar essa célula e a gente vai ver isso. Ele é 891, ou seja, tem 891 linhas por 12 colunas. É um retângulo com 891 linhas e 12 colunas. Ou, falando em termos mais ciência de dados, a gente tem 891 instâncias e 12 atributos, beleza? Isso vai dizer muito para a gente sobre quantas variáveis cada elemento tem e quantos elementos a gente tem. Só esse número, né, esse shape, já fala muito para a gente. A gente também pode pegar, por exemplo, esses caras aqui de cima, né, o nome das colunas, que no caso é Passenger ID, Survived, P-Class. Se a gente rodar esse atributo, o columns, ele vai retornar para a gente aqui, certo? Ele não retorna uma lista, ele retorna esse objeto index aqui, mas você consegue usar um list em volta dele, ou ponto to list, que você vai pegar isso aqui como uma lista padrão em Python, certo? Mas a princípio não faz muita diferença isso não. Só quero que você perceba aqui que o columns, o shape, eles são atributos, certo? Enquanto o head é um método. Eu tenho um parênteses aqui que eu não coloco neles porque eles são atributos do meu data frame, não são métodos, certo? Você também pode conferir o tipo de cada coluna. Então eu posso usar esse atributo aqui, o dtypes, que é data types, né? E aí, com o ponto dtypes, eu consigo ver, o id é um inteiro, sobreviveu ou não? É um inteiro, né? 0, 1. Name é um object. Object é a maneira que as strings aparecem aqui. Então isso é uma string, então está em object. Sex, que está male, female, também é um object, né? Que é uma string. Então aqui a gente já consegue entender um pouco mais sobre nossos dados. A gente já consegue saber o nome das colunas, saber o tipo de cada coluna, saber quantas colunas eu tenho e quantas linhas eu tenho, de novo, quantas features eu tenho, quantos exemplos eu tenho. Então a gente consegue já começar a explorar, bem legal essa base, né? E para olhar mais uma coisa de exploração, a gente tem isso daqui, esse método que é o describe. Ele vai mostrar para todas as nossas variáveis numéricas. Tem os itens também para as variáveis categóricas, recomendo você demorar na documentação, mas para variáveis numéricas, que é o padrão, ele vai mostrar várias informações para a gente, certo? Então vamos olhar aqui para essas informações referentes à coluna age, por exemplo. Então a gente tem o count. Count vai dizer o número de valores não nulos naquela coluna, certo? Então, como age tem 714 valores não nulos, e você lembra que a gente tinha 891 linhas, significa que eu tenho cerca de 180, né, um pouquinho menos de 180 linhas, onde o valor de age, o valor da idade, ele está como nulo, aquele campo na tabela não está preenchido. A gente viu isso daí, que isso pode acontecer lá na aula teórica, e em breve a gente vai ver como a gente conserta isso, certo? Mas então, aqui a gente já começa a perceber, né, se essa base está completa, se está faltando muita coisa, começa a ter mais informação para extrair dela. A gente consegue também pegar a média, aqui tem a média das idades, ou seja, a média das idades do Sonic era 29,69 anos. A gente tem o desvio padrão, ou seja, as pessoas, as idades eram muito parecidas, ou as idades eram diferentes entre si e tal, eram espalhadas. Outra maneira que a gente consegue ver esse espalhamento, olhando o mínimo e o máximo, então aqui a gente consegue olhar idade mínima e idade máxima, ou seja, a pessoa mais velha que estava e a pessoa mais nova que estava no Titanic, de acordo com nossos dados. E também a gente tem aqui os quartis. O quartil 50, que é a mediana, né? Que acredito que é um conceito que alguns já têm familiaridade, que é basicamente eu vou pegar meus dados, vou ordenar eles e pegar o valor que fica no meio, depois de ordenar, certo? Isso daí é a mediana. E também tem os quartis, que é basicamente a mediana divide os dados, sei lá, 50% para um lado, 50% do outro. Esse quartil aqui do 25%, ele vai dividir 25% para um lado e 75% para o outro. E assim em diante. Se eu tivesse algo, por exemplo, 45, vai ter 45 para um lado, 55 para o outro. Então é uma maneira também que eu consigo olhar como esses dados, se eles são, como eles estão distribuídos, certo? E aqui, só a título de curiosidade, a gente pode ver um exemplo muito relevante que a gente pode estar usando a mediana ao invés da média, certo? Vamos supor que eu tenho aqui um conjunto de números. Vou escrever aqui um conjunto de números não muito grande. 8, 5, 3, 4, 9, 10, 11. Certo? Se eu pegar a média desse conjunto,
Posso imprimir aqui a média dele. Vou usar o NumPy para isso, beleza? Também vou pegar a mediana desses números. Então são duas formas que eu consigo de descrever o meio dos meus dados. Executei isso daqui. A média dele é 7.14 e a mediana é 8. Beleza, não fez muita diferença, né? A gente está bem próximo ali um do outro. Mas uma coisa muito interessante que a gente tem na mediana é que ela tem uma robustez contra outliers. O que é isso? Se eu tiver um valor outlier, ou seja, um valor discrepante, a minha média vai ser afetada por ele, mas a minha variância não vai. Vamos supor que alguém fez uma besteira na hora de digitar essa tabela, ao invés de colocar aqui 11, colocou 11, 110, 1100, certo? Então aqui eu tenho esse 1100 aqui, e deixa eu rodar a célula de novo. Agora nossa média ela vai estourar, ela vai lá para cima. Porque, poxa, eu somando todos eles e dividindo pelo número de elementos, eu estou somando agora um número muito maior. Então a média foi para 160. Mas perceba que a mediana, como só importa a ordem dos dados, não necessariamente o tamanho absoluto de um deles, a minha mediana continua a mesma. Então a gente vai ver que em certas situações, quando nossos dados têm muitos ruídos, a gente vai estar usando a mediana porque ela tem essa robustez. Então tem muita coisa legal que a gente pode ver por aqui. E eu também recomendo, se você não tem o contato, se não tem essa lembrança da estatística descritiva, acesse esse link daqui. É um site em português mesmo que tem explicação de vários conceitos de estatística descritiva que vão ser muito úteis para você fazer uma análise de uma base de dados, certo? Assim como no NumPy a gente vai ter as funções de agregação, né? Que a gente vai estar somando valores de linha, somando valores de coluna. Então o funcionamento é muito parecido. Deixa eu mostrar aqui. Então eu tenho aqui esse soma, df.sum, ele vai fazer, ao invés de fazer como o NumPy, né, que no ponto sum ele soma todos os eixos juntos, o pandas ele vai fazer por coluna. Então se eu fizer o ponto sum, ele vai me dar a soma dos IDs, a soma de quem sobreviveu, a soma do pclass, a soma dos nomes, que ele vai concatenar todas as strings, a soma do sexo também vai concatenar todas as strings. Então a gente tem várias coisas aqui, se eu olhar a média, por exemplo, eu consigo ver aqui que esse 29.6991 é justamente esse aqui que eu tinha antes, o que era esperado, né? Então eu calculei a média para cada coluna, e aqui eu consigo jogar várias estatísticas, vários tipos de coisa que eu posso querer descobrir a respeito da minha base, certo? Recomendo você dar uma olhada na documentação, mas tem várias funções, basicamente aquelas que a gente tem no NumPy, tem todas aqui, que a gente consegue ficar brincando de agregar esses dados. E a diferença para o NumPy, como eu disse, é que aqui a gente vai estar fazendo isso por coluna. O NumPy, se eu botasse um ponto sum, ele ia somar, por exemplo, a matriz toda. Beleza? Então vamos agora para uma parte que já é bem mais interessante, que é conferir os valores nulos, certo? Como eu já falei mais de uma vez, a gente pode ter valores faltantes na nossa tabela. A gente pode ter valores que alguém não preencheu, ou que por algum erro na hora de transmissão dos dados ou de digitação ficou faltando. Então, a gente tem que saber lidar com eles, porque a maioria dos modelos não vai aceitar esse tipo de dado, certo? A maioria dos modelos, eles querem dados totalmente preenchidos. A gente pode pensar nisso como uma célula no Excel sem nenhum valor dentro, ou como um num, que é o que a gente consegue ver aqui no head. Olha só. A gente tem um none aqui no cabin. None é um not a number, ou seja, significa que não tem um número ali, aquele campo está vazio. Eu não sei qual é a cabine desse cara. A gente vai ver como tratar isso, mas primeiro vamos ver como descobrir se isso acontece. Uma forma que a gente já viu é por aqui, né? A gente consegue fazer a diferença do count para o número de linhas, porque o count diz o número de linhas não nulas naquela coluna. Então, se eu pegar o número de linhas total menos o número de linhas não nulas, eu descubro o número de linhas nulas. Mas tem um jeito mais fácil de a gente fazer já para todo mundo de uma vez, certo? Para isso, a gente vai usar essa função daqui, ó. Vou até criar aqui uma outra célula antes, que é o df.isNA. Esse isNA ele vai fazer o seguinte para a gente. Ele vai retornar um novo data frame, onde cada entrada vai ter false ou true. Lembra que lá naquela primeira linha, a cabine era none, estava vazio aquele campo? Então aqui a cabine da primeira linha está true, ou seja, sim, essa entrada daqui, essa coluna nessa linha tinha um valor nulo, tinha um none, então bota true. Você fala, nossa, não vai dar para fazer nada, aqui eu tenho uma tabela gigante, do mesmo tamanho, continua sendo 891 por 12, só que agora tem true ou false, o que isso me ajuda? A gente acabou de ver que a gente consegue somar por coluna. A gente viu nas últimas aulas que se você somar valores booleanos, true e false, você consegue o número de trues, certo? Então se eu vier aqui
e der um ponto sum, ou seja, soma agora cada coluna dessa, por exemplo, aqui daria false, mais false, mais false, mais false, mais false, por exemplo, até aqui no 4, isso aqui seria 0, porque o false conta como 0. Mas aqui, por exemplo, seria true, mais false, mais true, mais false, mais true. Aqui seria 3. Então esse sum vai me dar justamente o número de exemplos nulos que eu tenho naquela coluna. Vamos rodar aqui. Olha só que legal. Ele tem na coluna idade 177, que era mais ou menos o que a gente já tinha calculado, né, olhando aqueles dados do describe. Nessa coluna cabin a gente tem 687, então a gente já pode começar a pensar que talvez tenha que ficar preocupado com isso, né, já que a gente tem 891 linhas, e dessas 891, 687 já são faltantes. Então tem que tomar cuidado. E aqui no embarked, que vai indicar qual porto a pessoa embarcou, eu tenho 2 valores nulos, que é consideravelmente pouco, né, considerando que eu tenho 890 linhas. Isso daqui é justamente o que nós temos aqui. Deixa eu só executar mais uma vez. Então, essa é a maneira que a gente consegue fazer para descobrir se os nossos dados estão com valores faltantes ou não. A gente usa esse isNA, que vai dizer para cada valor, para cada entrada dessa metabela, se ela é nula ou não, e a gente soma o valor de cada coluna, porque somando true e false, a gente vai descobrir o número de true. E true, nesse caso, é o número de dados faltantes, então a gente vai descobrir o número de dados faltantes. Beleza? Por enquanto é só. Aqui eu passei um conteúdo já bem relevante, eu já passei o data frame, que é o nosso principal objeto no Pandas, então eu recomendo que você dê uma revisada nisso daqui, que dê uma olhada também nos exercícios, né, que tem lá no nosso GitHub, porque para fixação é bem importante, e na próxima aula a gente vai ver como faz a indexação nesse data frame, certo? Como a gente consegue extrair colunas, linhas, elementos específicos e assim em diante, certo? É isso, até o próximo vídeo, valeu!